Olá, pessoal. Como vão vocês? É um prazer estar aqui com todo mundo. Eu sou Felipe Fittipaldi, eu sou diretor de conhecimento da D99, uma empresa de performance empresarial com mais de 12 anos no mercado. Tenho o prazer de estar aqui hoje com Alexandre Ferro, nosso CEO. Tudo bem, Ale? Como é que tá? E aí, Felipe, bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui, contribuindo um pouquinho aí com a missão da empresa e também, de alguma forma, contribuir aí com o tema aí que está sendo bem importante aí nos dias de hoje. Perfeito, pessoal. Por que a gente está aqui, né? A D99 tem uma expertise já há bastante tempo de trabalhar em home office, de trabalhar online, de atender os nossos clientes e ter uma entrega bastante qualificada, sem a necessidade de estar fisicamente perto, sem ter a necessidade de estar se deslocando até os clientes. É nesse momento específico, no qual o home office se tornou uma necessidade, a gente preparou um conteúdo rápido aqui para mostrar para vocês dicas práticas, uma base de atuação para que a gente possa dá uma ajudinha para que vocês se tornem produtivos, assertivos e organizados nesse tempo de back-office, né, Ale? Não, sem dúvida. Eu acho que você falou aí bem, porque desde a criação da empresa, a gente valoriza muito essa questão da flexibilidade, o uso da tecnologia, mas também leva em aspectos algumas características comportamentais, né? Preparado aí para esse novo século, né, que a gente já está vivendo, onde as mudanças são muito rápidas e a gente já veio se adaptando desde o início e hoje a gente ajuda as empresas também a implementar esse tipo de cultura, ok? E aí por isso que a gente resolveu partilhar um pouquinho aí esse conteúdo para não só para os nossos clientes, nossos parceiros e esparramar mais para a comunidade, que com certeza pode contribuir nesse momento desafiador, mas também com certeza vai levar a gente aí para um próximo nível. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Beleza, pessoal, me permitam aqui compartilhar minha tela com vocês, para que vocês consigam ter esse suporte aqui, esse material de suporte que a gente preparou para ilustrar melhor aqui a nossa conversa. Então, nesses tempos de crise, né, é comum a gente entrar em dúvida para ver quem que vai sobreviver. Se a empresa mais forte, mais monetizada, a empresa mais rápida, a empresa que tem a metodologia mais inteligente, mas na verdade um insight bem relevante é que vai sobreviver aqueles que melhor se adaptarem. E é um momento de adaptação a uma nova realidade. Os indicadores econômicos não são dos mais favoráveis, dos mais animadores, mas existem hoje diversas ferramentas que podem ajudar muito a gente minimizar os impactos negativos que podem acontecer. Então, esse momento demanda, a priori, uma adaptação dos profissionais para que consigam atender a esse novo momento, a essa nova forma de trabalhar. E qual que é um caminho, né, que a gente trilhou, que a gente já viu, que é razoavelmente interessante? Então, adaptar a rotina para conseguir performar no mesmo nível, estando em casa, ou o mais próximo possível do que o seu time performava antes de nós irmos aqui para a reclusão, né, para a quarentena. E não é um exercício simples. Porém, a gente tende a começar pelo que é mais fácil, pelo que é mais básico. Então, a gente vai trazer para vocês pontos iniciais para deixar profissionais confortáveis e equipes continuando a produzir e mais habituadas ao home office, a sessões online, comunicação à distância e ter distância de todos os agentes de uma cadeia produtiva, os leads, os prospects e principalmente os clientes. Então, vamos começar aqui com o material que a gente produziu, né? Quais são aí pontos-chave para a manutenção de uma produtividade e boas práticas em home office aqui pela D99. Então, começando aqui com dois pontos que são fundamentais ali. Aí eu vou pedir um pouco da sua visão acerca desses. Primeiro, gestão de equipes, né? A gente sabe que você já trabalhou muito isso na sua carreira profissional. E qual é o desafio aí para manter os times bem alinhados, os sprints dos projetos rodando, tudo fluindo, o time motivado e principalmente ter visibilidade de como as coisas estão andando, sem perder o controle das situações. Sem dúvida, né? Você tocou num ponto importante aí, Felipe, é a questão é um momento novo para muita gente. Eu acho que a principal dica, né, antes de entrar em detalhes aí, é a gente buscar se adaptar a essa nova rotina como se estivesse indo para o escritório, alguma coisa assim, né? Ter lá seu cantinho, ter suas coisas, a gente vai falar um pouco mais disso, né? Partindo do princípio que você tem aí um time trabalhando da sua casa, né? O principal ponto é o relacionamento com a equipe, é ter ou chama todo mundo, conversa com todo mundo aí,
para pontuar algumas coisas, porque como as pessoas têm perfis diferentes, cada um às vezes encara de uma determinada forma, e às vezes a gente não sabe o contexto que a pessoa está envolvida, né? Muita gente às vezes está bem, mas preocupado com um parente que está no grupo de risco, essa coisa toda, bate um papo com o time, sabe? Veja, garanta que está todo mundo consciente da situação. A segunda coisa é garantir metas claras, ou seja, para onde está todo mundo indo, né? E aí muitas empresas têm aí já ferramentas para poder fazer a gestão aí dos projetos, mas mais importante que as ferramentas é o método de trabalho, né? E principalmente estar mais próximo do time, mesmo que virtualmente, e garantir que está todo mundo entendendo, né, esse novo momento e que isso pode ter uma continuidade independente desse contato físico, né? Finalizando essa questão aí da gestão do time, né? Porque muita gente compartilha, conversa, vai na mesa, volta, se reúne, faz reunião, aquele papo informal. Então, isso nesse momento não tem mais. E tem gente que às vezes tem essa necessidade. Então, vai do gestor, né, do líder do time, ou se você faz parte de um time também, você prestar atenção nessas variáveis para que você possa contribuir e também possa se comunicar de forma assertiva, né? Para você que mantém um impacto menor aí do ponto de vista de gestão de times, né? Mas basicamente, se colocar mais próximo ainda e seguir os processos que a sua empresa já tem. Caso seja uma novidade, começa aí com arroz, feijão e bife, a gente vai contar daqui a pouquinho. Você tocou num ponto interessante ali, de uma preocupação dos líderes, é essa questão humana, né? A questão de pessoas que se preocupam de fato com familiares, e isso não, evidentemente, para uma boa prática de liderança nesse momento, jamais pode ser deixado de lado, né? Essa preocupação humana tem que ser mantida, e como é um momento de mobilização, tem que ser reforçado essa preocupação das lideranças com as questões humanas do time também, né? Sem dúvida. Eu acho que novamente, né? Eu acho que o comportamento humano, né, é a chave e está ligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E isso afeta a gente individualmente, e acaba refletindo no time. E nesse momento ainda de adaptação inicial aí que a gente está vivendo, isso precisa ser levado em consideração e esse feeling, né, a gente precisa como líder aí tá entendendo um pouco isso do seu colaborador para que você possa realmente conseguir manter o funcionamento não do trabalho só em si, mas se o seu colaborador tiver com muitas coisas na cabeça, ele acaba não conseguindo performar, então nada mais vai funcionar. Então, em relação à gestão do time, né? Antes mesmo de você sair pedindo as coisas, tal, ter que ter o time na mão e entender esse novo momento dentro da característica de cada um, e aí usar as ferramentas tecnológicas aí para que ajude a monitorar e com um pouco menos de pressão, né? Porque a pressão já é natural e nesse momento aumenta um pouco mais. Então, realmente usar de inteligência emocional, não só a intrapessoal, né? Nós com a gente mesmo e os gestores, né? A interpessoal, né? Comunicação, conflito, tirar o melhor do time. Mas eu acredito que o caminho é por aí e o próprio estilo do gestor às vezes tem que calibrar um pouquinho para que possa nesse momento diferenciado aí se adaptar também a essa nova situação e pelo menos não deixar a roda parar, né? E aí vai ajustando aí sem grandes dificuldades. Aí nós chegamos num ponto também que já é um desafio quando as equipes e os times estão fisicamente no mesmo lugar, né? Que é um gargalo de produtividade de muitas empresas hoje, empresas de consultoria, de tecnologia, empresas que atuam em projetos, que é a delegação, né? É quando as demandas chegam para um gestor de projetos ou para um líder de times e as atribuições precisam ser divididas, a delegação precisa ser eficiente e o fluxo de informações precisa rodar. Então, como nós dissemos aqui, as tarefas vão seguir chegando e não podem se acumular nos colaboradores que já estão melhor adaptados. Então, se já tem membros do time que estão mais acostumados com home office, eles podem ter a tendência de acumular tarefas, o que vai travar essa engrenagem. Então, manter um exercício efetivo de delegação, ser muito assertivo na hora de repassar as tarefas e monitorar a comunicação com saber escalar o assunto
e manter um fluxo de comunicação avançando e um fluxo de comunicação fluindo é muito importante. E como eu disse, já é um desafio presencial, né, Ale? Imagina agora, nesse momento de todo mundo de home office, mas existem boas práticas que podem ajudar, né? Sem dúvida, né, Fê? Você tocou num ponto importante aí, que é a partir do momento que você começa a trabalhar de home office, a partir da sua casa, eu vou voltar a um ponto básico aqui também, que afeta diretamente a questão da delegação para o time, né? Uma delegação eficiente é o seguinte: a questão de você ter os horários de trabalho normal, você ter seu canto lá, se você tem um quarto para isso, senão você adapta uma situação, para que você também tenha o ambiente preparado para aquilo que tu vai fazer, porque senão a nossa mente se dispersa, começa por aí. Então, resgatando um pouco esse ponto aí, porque senão a nossa mente ela viaja muito rápido, né? Aí, Até se você... ergonomia, né, Ale? O computador bem Exatamente. disposto, sim. Então, tem essas questões aí. Tem muita gente já falando desses temas básicos aí, porque a gente preferiu falar algumas outras coisas. Mas isso é um ponto importante. Por quê? Se você não tem o seu foco naquilo que você está fazendo, a sua mente vai dispersar. Falando especificamente de delegação em equipes virtuais, né? Até um pouco do que eu vivi muitos anos isso daí, né? Desde o início dos anos 2000, é o seguinte: seja presencial, seja virtual, tem que estar claro o que tem que fazer, quem tem que fazer e quando, para quando que é, a famosa TRD, né? E o que acontece? E você, como gestor, quando você vai delegar, tem que garantir que a pessoa entendeu aquilo que você está pedindo, a importância, o porquê você está pedindo aquilo lá, e a questão da data. E se a pessoa precisa de alguma ajuda para poder estar concluindo aquele trabalho ou acompanhando aquele trabalho. Uma dica, principalmente nesses momentos de onde você não encontra a pessoa e tudo mais, tem que aumentar um pouquinho o monitoramento e se colocar à disposição para tirar possíveis dúvidas, né? Porque, novamente, eu vou voltar à parte comportamental. Parte das pessoas, você dá uma tarefa, a pessoa vai, entendeu e faz, e entrega lá no final. E nem todo mundo, às vezes, consegue andar sozinho, não é porque não sabe fazer, é porque perdeu um pouco desse convívio social, perdeu algumas outras características que acaba afetando o trabalho. E, novamente, as pessoas dentro das suas casas também estão se adaptando a essa nova rotina, né? Então, o monitoramento ele tem que ser um pouco mais intenso e se colocar mais à disposição, sem pressão, né? Que hoje a pressão já é demais, né? Então, tem que calibrar um pouquinho disso aí, né? É igual uma comunicação, garantir que a mensagem chegou, né, ao Para. receptor e acompanhe um pouquinho mais de perto, principalmente nas primeiras semanas aí, onde a pessoa tende a esse período inicial de adaptação, né? E a dica final, né, que serve tanto para o mundo virtual quanto para o mundo real, exercer a delegação é um desafio, né? Porque a gente é um só, o tempo é limitado, então você precisa também, como gestor ou como líder, se você quer alavancar seu tempo e crescer, você precisa deixar que os outros façam. Algumas vezes não vão fazer igual você, algumas vezes não vão fazer no tempo que você faz, E não é um mas faz problema? parte, e não é problema nenhum, e faz parte do processo de aprendizado. Eu acho que vai até contribuir bastante esse momento para que as pessoas se soltem mais, né? E confiem mais no trabalho do time, ok? Agora, dois pontos de também muita relevância. O primeiro, para mim, é um dos mais importantes, né? E a gente vive isso muito na D99, que é a questão de gestão do tempo quando você está fora de um ambiente específico de trabalho, né? Porque quando você está numa empresa, via de regra, você tem lá suas 8 horas para trabalhar, e a primeira ideia que vem, não, eu estou em casa, eu não tenho deslocamento, a minha refeição pode ser diferente, eu vou ter muito mais tempo para trabalhar. Aí vem a pergunta se isso é real, e na verdade não é, porque tem uma série de questões que vão te atrapalhar, entre aspas, então é muito mais difícil gerenciar o tempo com um arsenal de distrações que a gente tem. Então é outro ponto, né, ali, para a gente se manter bastante atento, definir as rotinas de trabalho, manter essas rotinas de trabalho, ter cuidado com o gerenciamento do tempo e com as distrações, para que a gente possa atingir pelo menos o mesmo tempo dedicado, né? Para quem está nos run it's da vida aí, olhar quanto tempo de fato está sendo dedicado para o trabalho, né? Esse talvez, Felipe, seja o ponto mais importante de tudo isso, quando você se propõe a trabalhar a partir de casa, né?
novamente, vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência. Eu já tenho essa prática aí, comecei em 1999, né? Antes do bug do milênio. E passei por muitas coisas aí, inclusive quando eu tinha minha empresa, depois dentro do Citibank, né? Mas eu acho alguns pontos-chave sobre isso, e talvez seja o mais importante de todos, né? Porque a gente não controla o tempo. A gente pode priorizar da forma mais adequada, que o tempo é o recurso que todos nós mais escasso que tem. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Tudo depende como você usa. Então, algumas regras de ouro, né? Algumas que a gente já falou aqui, e não é objetivo desse vídeo falar de coisas básicas, né? Essa questão tem o seu lugar, o seu cantinho, você ter também algumas ferramentas, hoje tem várias, né? Não adianta ter a ferramenta se você não tiver um método. O principal ponto é assim, é o seu método de trabalho. Ou seja, se você na sua empresa trabalha 8 horas e a partir de casa tu vai trabalhar também às 8 horas a princípio, então é isso que você tem que seguir. O que acontece geralmente é que às vezes em casa você pode ser muito mais produtivo ou você pode ser muito mais improdutivo. Tudo depende de como é que você vai se adaptar à rotina sua versus a rotina da sua casa versus como a sua empresa está preparada para lidar aí nesse mundo virtual. Mas o primeiro ponto é seu método, como você costuma gerenciar o seu tempo. A segunda coisa, dicas básicas aqui, pelo menos no início, depois a gente vai, durante a semana, nas próximas semanas, nós vamos dar alguns outros insights. Então é o seguinte, montar a sua rotina, né? Se você entra às 8, continua entrando às 8. Se você para meio-dia para trabalhar, para meio-dia para trabalhar, para almoçar. Se você volta a 1h30, volta a 1h30. Se termina às 6, termina às 6. Então, tentar manter o mais fiel essa rotina, principalmente nos primeiros dias, entendeu? Outra coisa importante, os intervalos, né? Porque lá na empresa você está lá, faz uma pausa para tomar um café, ir no banheiro, tudo, e 10 minutos você volta. Aqui tu vai, não pode ir na geladeira, passa no banheiro, vai dar um abraço no cachorro, sabe? Ainda mais esse momento todo mundo dentro de casa. Então tem que tomar cuidado a questão dos intervalos, né? E o terceiro e último ponto, né, tem que ter cuidado com as distrações. Então, que nem até aqui, eu improvisei um quarto aqui para virar o escritório, né? A gente está se ajustando. Aí botei uma plaquinha na porta ali, uma folha de sulfite ocupada. Aí já sabe. É que aqui em casa o pessoal já está acostumado, porque eu trabalhei muitos anos de casa, então já sabe, está com a porta trancada, então não vai interromper. Então, você criar o seu ambiente. Então tem que tomar cuidado com as distrações. É gente que entra, é telefone e tudo mais, porque se eu estivesse no trabalho não ia ter esse tipo de distração. E para finalizar, o Felipe, que é um ponto que é bem interessante, é fruto de muitos estudos, assim, eu trabalho mais a partir de casa ou trabalho menos? Isso é um ponto que talvez vale a pena depois a gente vai ter uma entrevista que a gente vai gravar sobre isso, eu vou contar algumas histórias, né? Porque Exato. isso aí, assim, você pode trabalhar mais em menos tempo ou você pode trabalhar mais tempo e ser menos produtivo. Então, que a pergunta é, isso é real ou não? Depende de uma série de fatores. Eu já vivi ambas as experiências, né? No primeiro momento, trabalhar muito mais horas, porque é difícil você desligar o trabalho, você está dentro da sua casa, né? E não ser tão produtivo assim. E eu consegui inverter essa curva, onde eu trabalhava menos horas com muito mais produtividade. Então, realmente, isso é real, mas também é irreal. Depende muito de algumas circunstâncias que a gente vai conversar depois numa entrevista aí, ok? Isso vai Acho que ser deu muito para legal, clarear bem, né? deu. Eu tenho certeza de que todo mundo quer ter, como nós já passamos, você principalmente já passou por essa curva, trabalhando numa multinacional que cobrava muito e tinha essa prática já bem internalizada, vai ser bem interessante da gente falar. Outro ponto que é fundamental e que muita gente já usa, mas muita gente vai passar a usar agora, são boas ferramentas de produtividade. Aí eu mesmo vou falar rapidamente assim para vocês, não é fazendo propaganda de nada, mas a gente recomenda o que a gente usa e o que a gente vê que funciona, porque a internet vai estar, como diriam os meus amigos aqui no interior, empinhocada de gente trabalhando aí, pendurada nas conexões, mais a molecada jogando online, mais a Netflix, mais todo mundo usando muito essa conexão. Então, já existem aí preocupações no sentido dos provedores de serviço de manter as coisas funcionando. Então, o principal ponto é que as pessoas vão precisar continuar conversando, se falando.
E áudio de WhatsApp não é briefing e grupo de WhatsApp não é Kanban de gestão de tarefas. Não vai funcionar dessa forma. Então, por exemplo, a gente aqui na D99 se utiliza do Zoom como ferramenta de reuniões online. Nós temos a versão premium, mas existe a versão gratuita que é muito assertiva. A Google disponibilizou o Hangouts na versão premium também gratuita durante esse tempo, então pesquisem lá nos sites da Google a ferramenta Hangouts para evitar que a gente se utilize de ferramentas menos produtivas de reuniões online, para não ficar telefone sem fio, para não ficar ninguém entende nada e você acaba perdendo 1 hora e meia ali sem funcionar. A própria suíte do Google Drive permite a elaboração colaborativa de documentos, então para não ficar trocando 1 milhão de e-mails e fazendo um controle de versões super complexo de documentações, o próprio repositório do Google Drive ajuda bastante. E aí existem diversas ferramentas de controle de produtividade, né? O Monday, o Trello, o Pipefy, que é um parceiro nosso que a gente gosta muito, que é muito mais do que isso e dá para fazer gerenciamento de projetos e muito mais coisas. Então busquem alternativas e ferramentas já validadas. Acho que a gente pode falar disso mais a fundo num outro momento, né, Ale? Se quiser complementar com algum ponto. Eu acho que como o foco desse material é para o empreendedor e também para o empresário, né? Para o cara que é empreendedor, a recomendação que eu dou é o seguinte, para cada um, né? Eu falo muito para os meus mentorados, né? Porque todo mundo geralmente tem duas grandes dores, né? Com a saúde e com a falta de tempo, né? Nem vou entrar na parte do financeiro, né? Em relação a ferramentas de produtividade, primeiro você tem que ver como é que é o seu estilo, como é que é o seu perfil, e aí você começa com algo simples que adeque ao seu método, porque senão não vai adiantar nada. Como o Felipe bem disse, aí hoje tem dezenas de ferramentas que você pode estar utilizando. Pensando no mundo corporativo, aí tem que ter uma atenção especial, questões de segurança e tudo mais, e também de você fazer uma boa gestão de times, né? De você saber a qualquer momento o que cada um está fazendo, essa coisa toda. Talvez valha uma investigação um pouco mais profunda, né? E depois a gente vai estar partilhando aí, botando aí como parte do material de apoio, né? Além do material em si, algumas dicas lá que a gente usa. A dica principal, Felipe, para a gente avançar, comece usando de forma simples. Entendeu? Comece usando de forma simples. E aí depois você pode porque o simples às vezes é o que mais funciona, né? Eu vou rapidamente aqui, por exemplo, eu já testei diversas, né? E também eu tenho que conhecer muitos, até por causa a gente leva isso para as empresas, leva isso também para os empresários ou para os empreendedores. Mais importante que a ferramenta é o método, e você tem que usar e tem que funcionar para você, tá? Num ambiente corporativo, e aí você tem que se adaptar ou se adequar à ferramenta que a sua empresa utiliza, né? E tomar cuidado também, porque são muitas ferramentas, muitos gadgets e tudo mais, pode virar uma distração também, entendeu? Mas eu acho que isso Ferramenta aí boa é aquela que funciona para você, né? aquela que funciona para você. É igual fazer controle de orçamento, entendeu? Se para você funciona a planilha, que use a planilha, mas que funciona. Mas aqui de forma colaborativa, o Felipe falou vários exemplos aí, né? Eu começo com algum deles. Se fosse dar uma dica, para quem assim, quem está iniciando mesmo, eu acho que as soluções do Google funcionam bem para você fazer gestão de documentos colaborativamente. O Trello é uma boa opção aí, porque é muito fácil de usar. E para fazer gestão de tarefas aí, quem quer um pouquinho mais avançado, tudo isso é algo que funciona bem, porque tem a ver com a prioridade ABC, coisas interessantes lá. Mas eu acho que a gente já cobriu bem esse tema aí. Comece e depois meça os resultados e ajuste conforme a sua necessidade. Agora a gente entra no fogo cruzado aqui, né? Se existe um arqui-inimigo durante o tempo de back-office, se tem um Thanos, é a procrastinação. Porque você entra num cenário mental, né, não muito
favorável, a motivação baixa, essa sensação de estar livre para gerenciar o seu tempo. Então, muitas pessoas tendem a trocar o dia pela noite muito rápido, e aí você não se torna competitivo, a não ser que você trabalhe numa empresa do outro hemisfério, no qual os dias sejam invertidos. E aí vem distração, uma falsa percepção de ter mais tempo disponível, porque o dia vai continuar tendo o mesmo número de horas, e tudo joga contra. Então tem essa tetrazinha assim: produza, foque, priorize e entregue. Então faz o que você tem que fazer, depois vai maratonar a série que você quer maratonar, mas mantenha-se focado e tente evitar o quanto mais possível ficar procrastinando, ficar patinando, porque até fazendo já um gancho com o segundo ponto, né, Ale? É muito importante manter o foco. E como você já disse lá atrás, que é uma das nossas maiores expertises, cada pessoa tem um tipo de perfil e esse perfil vai se utilizar de um suporte para manter o foco. Então, não procrastinar, se manter no foco e identificar mais ou menos o seu perfil profissional para ver quais são os gatilhos que te trazem para o foco, para o rumo certo, é um caminho muito interessante, né? Sem dúvida, né? Complementando esse tema aí, que é bem interessante, é o seguinte: eu vou ressaltar algumas coisas aqui que pode contribuir. A primeira coisa é o seguinte: se você, como a gente já falou anteriormente, né, tá bem claro aí, ó, estabelecer o seu processo de gestão do tempo, sua metodologia de trabalho, seus horários e tudo mais, já é um bom começo. A segunda coisa é ter bem claro o seu papel e as atividades que você precisa fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês. Seria um bom começo. E aí vem os desafios, né? As distrações, as emergências. Realmente, ninguém consegue controlar tudo, né? Em relação à procrastinação, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a maior parte dos seres humanos, nós somos procrastinadores por natureza, né? Porque a nossa mente, o nosso corpo é feito para nos proteger. E, além disso, todo mundo gosta da adrenalina. Eu não sei se vocês sabem, tem um estudo que fala aí que a gente precisa dessa adrenalina. E uma das adrenalinas mais fácil da gente produzir é quando a gente deixa as coisas para a última hora. Muitos de nós vão se identificar com isso daí. Aquela emoção de deixar tudo para os últimos 5 minutos. É inconsciente isso e a gente já. Então, é tudo jogando contra. Mas, só que a gente, né, como o Felipe disse aí, as pessoas têm perfis diferentes. Então, a grande dica em relação a procrastinar é o seguinte: primeiro, a gente tem que entender que somos seres humanos, somos normais, temos falhas e tudo mais, e que todo mundo tem um pezinho em deixar para depois, principalmente aquilo que a gente não gosta muito de fazer. Isso é uma outra conversa, porque se você Isso trabalha é com aquilo que muito você faz, relevante, né? dificilmente tu vai deixar para depois, ok? A segunda coisa, seria uma dica bem prática mesmo, é eliminar a possibilidade disso acontecer. Então, uma lista menor de coisas para fazer, e aí com foco total. Então, ou seja, às vezes a gente faz muita coisa e acaba, não dá tempo, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Tem uma regra de ouro aí, a gente pode depois falar mais disso aí nos próximos vídeos ou ajudar de alguma forma, que é que foi o Thomas Edison que criou isso daí, que é as prioridades A, B, C, né? Que está alinhado o seu plano de vida, tal, sua missão de vida, mas porque quando você está alinhado seu propósito com a sua missão, e você trabalha naquilo que você gosta, a procrastinação não te afeta tanto. Mas, infelizmente, é a minoria que vive nesse mundo. Então, uma dica prática aqui é menos coisas que você tem, ok? E mantenha o foco, né? Que já foi falado bastante aqui. O que é manter o foco? É você menos coisa, mais bem feito, ok? E às vezes para você focar em poucas coisas, você tem que falar não para outras coisas, né? E todos nós temos uma certa dificuldade disso. Então experimenta focar em menos coisas. E uma pergunta que pode te ajudar, né? Seja aí você está no seu trabalho, você precisa concluir algumas coisas, se aparecem situações ou você tem que decidir entre uma lista de tarefas. Pega as top 3, pega as top 5 com a seguinte pergunta: o que dessas atividades vai me aproximar da minha meta? Que você precisa cumprir naquela semana ou naquele mês. E aí a resposta vai vir e as outras você deixa para depois. Não é deixar para depois solto, né? O que você precisa resolver hoje, o que precisa resolver em 2 dias, o que você precisa resolver na semana. Ok? Então, eu acho que isso cobre bem aí esses 2 temas. A Beleza? organização é fundamental, né? É muito importante se manter organizado.
Agora a gente entra já num aspecto mais de mentalidade, né? Um aspecto de motivações internas, um aspecto de mindset, que são essas questões da persistência e da inteligência interpessoal, né? O Alexandre já colocou lá no início que a inteligência interpessoal é a maneira por meio da qual você se utiliza de competências comportamentais que você tem para fazer uma boa leitura das pessoas e se comunicar, interagir com elas da maneira mais assertiva. E é muito relevante a gente falar de persistência aqui. Porque não adianta a gente ficar passando pano e achando que tudo é fácil, porque não é fácil fazer uma adaptação para home office. Muita gente está sendo obrigado a partir para esse cenário, não está confortável. E é muito importante se manter ali persistente para não se perder pelo caminho, não ficar, por exemplo, assistindo um jornal atrás de outro jornal, lendo um artigo atrás de outro artigo, se informando, tendo um over information acerca da crise, porque muitas dessas informações não vão contribuir decisivamente, né, para que você se aproxime dos seus objetivos. Evidentemente, né, Felipe, você está falando para eu não ficar sabendo o que está acontecendo? Pelo contrário, mas filtre principalmente a origem das informações e tenha as informações para que você fique preparado. Aí, voltei. Tive um problema de conexão, mas já estamos de volta, senhores. Segue o jogo aí. Vamos lá. Não tem problema. Então, como utilizar dessas habilidades para você se manter informado, preparado, mas não entrar num parafuso de achar que tudo está perdido e ficar numa busca incessante de informações, que é uma tendência emocional que a gente tem, né? E aí, Ale, queria que você traçasse um paralelo aí com também uma forma de se informar, mas não entrar num parafuso, numa espiral descendente que não vai contribuir com nada. E aí a nossa grande dica aqui dessa sessão, que é o trabalho de inteligência interpessoal, né? É saber construir uma liderança, interagir com as pessoas de forma clara, usando esse momento sem grandes dificuldades na medida do possível, para exercitar essas habilidades de inteligência interpessoal. Então, como para você é essa relação aqui entre esses dois aspectos? Vamos lá. A primeira, concluindo aí essa questão da persistência, né, Felipe? Eu colocaria da seguinte forma. Então, a gente já fez aí né, estamos indo para a parte final aí do nosso bate-papo, né? Como a gente se adapta à questão do home office, né? Já falamos de método, de organização, de foco, de gestão de equipe, né? E aí ferramentas de produtividade. Como você vem implementando tudo isso? Então, com o passar dos dias, você vai sentindo exatamente como funciona. Antes da persistência, precisa ter uma consistência. Porque se você tem que ter uma consistência em cima disso, porque o ser humano tem esse hábito também de começa as coisas e não termina. Então, você começa com uma consistência, né, um pouquinho por dia, e aí vira uma persistência para você chegar no seu objetivo. E aí é o que você colocou muito bem, né, Felipe? Essa questão da gente, como é que a gente mantém o foco, como é que eu posso ser persistente no meio de tanta coisa que está acontecendo. Então, a primeira coisa, a dica de ouro é o seguinte, o que eu posso controlar, que depende só de mim, né? Porque muitas vezes, muita coisa aí não depende da gente, né? O que está acontecendo nos outros países, o que está acontecendo aí fora, se as pessoas não estão se cuidando o suficiente, mas o que depende só de mim, né? Aí a primeira coisa é a gente ter isso em perspectiva, senão realmente fica difícil de ser persistente com alguma coisa. O segundo ponto, né, que o Felipe também colocou muito bem, muitas informações de diferentes fontes. Então, uma das dicas, assim, é tentar ficar longe aí um tempo, né? Porque é tanta coisa de tanta fonte, e mesmo que você, mas só estou dando uma olhadinha, o seu inconsciente já pegou aquilo ali, já começa a te atrapalhar naquele ponto, e aí você já começa a se perder, aí sua cabeça já começa a pirar, aí tu vai dormir, fica pensando naquilo, você está trabalhando aqui, a mente fica trabalhando. Então, a mente ela absorve tudo. Então, a gente tem que evitar um pouco disso aí. E essa questão de você não se perder, esse alto volume de informações aí, pelo menos eu estou encarando aqui da seguinte maneira, né? Eu tenho as informações básicas do que está acontecendo, né? Se acontecer algo, o que preciso fazer, e tentar focar no meu trabalho, né? A questão
tempo com a minha família. Hoje as pessoas mandam muita mensagem. Pega o telefone e liga para alguém que faz tempo que você não liga, ou conversa com o seu tio, conversa com o seu avô, liga para quem está próximo de você, ou faz tempo que você não fala, porque as pessoas estão tão desbaratinadas que acaba perdendo o foco por si só, né, Felipe? Com home office ou sem home office, entendeu? E vamos usar esse lado bom do home office de organizar coisas que você não organizou antes, ok? Então, são técnicas aí para você manter uma certa persistência, ok? E fechando, Felipe, que você falou muito bem de a gente praticar nossa inteligência interpessoal, que é justamente assim, primeiro você se centrar, você tomar ciência da situação, mas também sem exageros, né? Assim, de novo, o que eu posso controlar? Às vezes eu não controlo a minha mente, né? Mas em contato com as pessoas próximas a você. E dessa forma, você é um pouco mais centrado, né? Você pode colocar, praticar uma respiração, uma meditação, suas orações, mas é o seguinte, que se tiver mais um desbaratinado, vai piorar. Então, se você tiver um pouco mais centrado, você consegue impactar os seus colaboradores, se você faz parte de um time, as pessoas do seu time, porque hoje as pessoas estão procurando isso, uma certa segurança, Isso é usar a inteligência interpessoal, se comunicar de forma assertiva, e aí é um grande momento também de você se conhecer um pouco mais. Então, às vezes você está tão corrido nesses últimos anos e nunca parou para pensar quem é você, o que eu quero da vida, quais são as minhas habilidades. É a hora de você entrar em contato com elas, se conhecer a fundo, e para que você possa usar tudo isso daí em prol de você, da sua família e do seu trabalho, né? E provavelmente aí eu acho que no final aí a gente até deve contribuir de alguma forma aí com essa questão do autoconhecimento, que é uma das áreas que nós somos especialistas aí na empresa. Hoje a gente tinha essa pauta inicial, mas nesse momento nós estaremos disponíveis aí mais do que nunca para ajudar quem estiver precisando aí de uma orientação, quem quiser saber mais mesmo. E só dos temas que nós falamos hoje aí, eu já tenho certeza de que sairão ganchos para nós estarmos juntos aqui novamente. Então, dá para falar com vocês especificamente sobre ferramentas de produtividade, sobre segurança da informação, sobre transformação digital e principalmente sobre inteligência interpessoal, né, Ale? Então, a gente deve vir com mais conteúdos aí em breve para que vocês possam saber mais e aproveitar para se informarem também, para terem contato com outro tipo de conteúdo. E aí fica a mensagem final, né? Nós estamos disponíveis para vocês, então no Instagram, @fitfelipe, @leferromga, e no telefone da D99, para quem precisar de mais informações, 4499103-8454. Então, nós devemos nos encontrar mais vezes aí durante essas semanas. Espero que vocês tenham podido aproveitar um pouco desse conteúdo. Fiquem à vontade para nos procurar para qualquer eventualidade, né, Ale? A gente fica disponível e contem com a D99 nesse momento aí. Que Deus abençoe a todos aí. Espero que vocês gostem desse conteúdo, né? Provavelmente junto com o conteúdo vai ser enviado um brinde gratuito aí da D99, algumas das nossas ferramentas de autoconhecimento, para que vocês possam aproveitar esse momento aí, você, com a sua família, entrar em conexão com Deus, entrar em conexão contigo, para que a gente possa não só atravessar esse período que a gente está vivendo, mas que a gente saia mais fortalecido como pessoa, como família e como comunidade aí, ok? Beleza, pessoal. Obrigado por todo mundo.